Era para ser uma parada rápida. Gabriela Valente, uma professora de escola na casa dos 40 anos, só precisava de pão e leite. Ela não dormia bem há dias. Provas para corrigir, lágrimas noturnas por causa do divórcio e um vazio profundo que ela havia aprendido a carregar como uma segunda pele. Seus alunos achavam que ela era rigorosa. Seus vizinhos achavam que ela estava bem, mas ninguém sabia que 5 anos atrás ela havia perdido tudo: um aborto espontâneo aos 6 meses, um marido que se tornou frio, um divórcio silencioso e amargo. Ela nunca contou a ninguém o quanto havia se esforçado, como havia decorado livros sobre bebês, pintado o quarto do bebê de amarelo, como chorou por meses depois de acordar em silêncio. Mas naquela manhã de sábado em São Paulo, o destino a arrastou de volta para o fogo, porque quando ela virou a esquina do corredor 3 do supermercado Bela Vista, ela o viu. Humberto, seu ex-marido, segurando um bebê. Um bebê com seu nariz, seus olhos, suas covinhas exatas. O tempo parou. As luzes fluorescentes acima zumbiam, enquanto sua mente corria para entender o que estava vendo. Humberto ainda não a havia notado. Ele estava rindo com o bebê, balançando-o suavemente. Ele parecia feliz, completo. O peito dela apertou. Ela deu um passo para trás, quase derrubando uma exposição de caixas de cereal. Ele se virou. Seus olhos se encontraram. Um lampejo de pânico cruzou o rosto dele. Apenas por um segundo, antes que ele sorrisse desajeitadamente. Gabriela. Ela mal conseguia respirar. Sua voz falhou. De quem é esse bebê? Humberto hesitou. Meu e... O nome dela é Isabela. Isabela. O mesmo nome que eles haviam escolhido anos atrás. O nome que uma vez significou tudo. Os joelhos de Gabriela quase cederam. Ela piscou rapidamente. Mas como... Ele ajeitou o bebê nos braços. É complicado. A voz dela se elevou. Complicado? Humberto, essa criança parece comigo. Uma pausa. Então, uma confissão fria e silenciosa. Depois do divórcio, encontrei seus papéis do embrião. O embrião fertilizado congelado que nunca usamos. Não achei que você fosse querê-lo algum dia. Você abriu mão dele durante a separação legal. Eu encontrei uma barriga de aluguel. Gabriela olhou para ele atordoada. Você pegou nosso embrião e criou o bebê, e sem me contar. O maxilar de Humberto se contraiu. Não roubei nada. Legalmente eu tinha direitos, e eu queria uma segunda chance. Parecia que você havia seguido em frente. Seguido em frente? Ela havia se enterrado no trabalho para esquecer o som de um coração não nascido. Ela chorava todos os anos na data prevista para o parto. Ela nunca seguiu em frente. E agora ali estava um homem segurando sua filha, agindo como se isto fosse apenas outro encontro desconfortável. Ela estava tremendo. Queria gritar, chorar, rasgar o mundo que havia permitido essa traição, mas não o fez. Porque naquele momento Isabela, o bebê, olhou do ombro do pai e viu Gabriela. Ela sorriu, um sorriso largo e inocente. E a genialidade de Gabriela, do tipo que não resolvia equações, mas entendia crianças, dor e verdade, entrou em ação. Ela não gritou, não fez uma cena. Tirou o celular. Silenciosamente tirou uma foto. O bebê, seu ex, um registro, de data e hora. Então ela foi embora. Em casa abriu suas pastas legais. E então, seu diário. Aquele que ela havia usado para documentar cada etapa de sua jornada de fertilização in vitro, anotações de terapia e o desacordo sobre o congelamento do embrião, que Humberto havia prometido nunca usar sem ela. Ela tinha registros, datas, mensagens, e-mails. Ele havia mentido. Pior, ele havia roubado sua maternidade. O vazio dentro dela havia sido substituído por um único pensamento. Sua filha estava viva e tão perto, mas esse momento, que deveria ser de pura alegria, estava manchado pela traição e pela dor. As mãos de Gabriela tremiam enquanto corria os dedos pelos registros médicos guardados em sua pasta. Cada exame, cada consulta, cada injeção dolorosa. Tudo documentado com uma precisão quase obsessiva. E pensar que depois de tudo, depois do sofrimento e da perda,
Humberto havia tomado uma decisão tão monumental sem sequer mencionar uma palavra para ela. Naquela noite, Gabriela não dormiu. Suas emoções oscilavam entre raiva ardente e uma tristeza oceânica. E no meio disso tudo, havia algo novo nascendo: determinação. Na manhã seguinte, ela ligou para uma advogada. Se existe algo neste mundo com o qual não se brinca, é com o amor de uma mãe. Mesmo que essa mãe tenha sido privada de seu bebê desde o início. Era uma segunda-feira chuvosa quando Gabriela entrou no escritório de advocacia no centro de São Paulo. O trânsito havia sido um pesadelo, as ruas alagadas transformando o percurso em uma provação. Mas nada disso importava. Nem a chuva, nem o atraso, nem o café derramado em sua blusa branca. Sua mente estava fixa em um único objetivo. A advogada, doutora Carolina Mendes, ouviu sua história com uma expressão impassível, anos de experiência, tendo ensinado a ela como manter a compostura diante de casos surpreendentes. Mas quando Gabriela terminou de contar, mesmo a advogada experiente não pôde conter um suspiro. Em 20 anos de direito familiar, nunca vi um caso como este, disse Carolina, ajustando os óculos. Tecnicamente, ele pode ter encontrado uma brecha legal, dependendo de como os documentos do divórcio foram redigidos. Mas, eticamente, isso é inadmissível. Quais são minhas chances? Perguntou Gabriela, sua voz frágil, mas determinada. Carolina pensou por um momento. Vamos precisar analisar cada documento, cada comunicação. E, mais importante, precisamos verificar se você realmente abriu mão dos direitos sobre o embrião durante o divórcio, como ele afirma. Gabriela balançou a cabeça firmemente. Nunca fiz isso. Nunca assinaria algo assim conscientemente. A advogada assentiu. Então, talvez tenhamos um caso de fraude. Mas esteja preparada, Gabriela. Este será um caminho difícil. Batalhas de custódia são sempre complicadas. E neste caso estamos em território incerto. A criança já está estabelecida com o pai, e tribunais de família tendem a priorizar a estabilidade da criança. Estou ciente disso, respondeu Gabriela. Não quero traumatizar Isabela arrancando-a de seu pai. Mas ela é minha filha também, e ela merece saber a verdade. Carolina olhou nos olhos de sua nova cliente e viu algo que a impressionou. Não era apenas raiva ou vingança que motivava Gabriela, mas um profundo senso de justiça e amor. Esta não era uma mulher tentando ferir seu ex-marido. Era uma mãe tentando recuperar uma parte perdida de si mesma. Temos trabalho a fazer, disse Carolina, finalmente, pegando um bloco de anotações. Vamos começar pela linha do tempo. Conte-me tudo novamente, desde o início de seu tratamento de fertilidade. Não deixe nada de fora. Enquanto Gabriela relatava sua história, revivendo cada momento doloroso, sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez em anos, estava fazendo algo além de se lamentar. Estava lutando. Do lado de fora, a chuva continuava a cair sobre São Paulo, lavando a cidade. E, de alguma forma, Gabriela sentiu como se algo dentro dela também estivesse sendo limpo, preparando-a para o que estava por vir. Nos dias que se seguiram, sua vida ganhou um novo propósito. Cada aula que ela dava para seus alunos da quinta série parecia mais significativa, como se estivesse ensinando não apenas para ganhar a vida, mas para se manter sã. À noite, ela vasculhava caixas empoeiradas em busca de qualquer documento que pudesse ajudar seu caso. Foi durante uma dessas buscas noturnas que encontrou algo que fez seu coração parar. Um vídeo esquecido em seu antigo laptop. Era de 5 anos atrás, quando sua barriga estava arredondada e suas esperanças altas. No vídeo, Humberto falava com o bebê ainda não nascido, prometendo sempre proteger a criança e manter a família unida. Sua mãe e eu estaremos sempre aqui para você, disse ele no vídeo. Juntos. Gabriela fechou o laptop, as lágrimas correndo livremente. A promessa havia sido quebrada muito antes de Isabela nascer. E agora era sua vez de fazer uma nova promessa. Ela recuperaria sua filha não para vingar-se de Humberto, mas para restaurar o que havia sido quebrado. Na quarta-feira, Carolina ligou com notícias. Encontramos algo. Os documentos do divórcio
que você assinou não mencionam especificamente a renúncia aos direitos do embrião congelado. Apenas uma cláusula genérica sobre divisão de bens. E temos o contrato original com a clínica de fertilidade, onde ambos assinaram concordando que qualquer decisão sobre os embriões exigiria consentimento mútuo. O que isso significa? Perguntou Gabriela, seu coração acelerando. Significa que podemos argumentar que ele não tinha o direito legal de usar o embrião sem seu consentimento explícito. Vamos entrar com uma ação, pedindo reconhecimento, de maternidade e custódia compartilhada. Custódia compartilhada. As palavras ecoaram na mente de Gabriela. Significava que ela teria que continuar lidando com Humberto pelo resto de sua vida. Significava compromissos e conflitos, mas também significava Isabela, sua filha. Quando começamos? Perguntou. Já comecei, respondeu Carolina. Enviei a notificação hoje. Seu ex-marido deve recebê-la em breve. E assim, o processo foi iniciado. Uma engrenagem que, uma vez em movimento, não poderia ser facilmente parada. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Humberto Vicente recebia um envelope oficial que faria seu mundo desmoronar. Se existe algo neste mundo com o qual não se brinca, é com o amor de uma mãe. Mesmo que essa mãe tenha sido privada de seu bebê desde o início. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A notificação judicial chegou às mãos de Humberto como um raio em céu azul. Ele estava no trabalho, gerenciando o departamento financeiro de uma multinacional no Centro Empresarial de São Paulo, quando sua secretária entrou com um envelope lacrado. Algo em seu rosto deve ter mudado ao ler o conteúdo, porque sua secretária perguntou se estava tudo bem. Ele dispensou a preocupação com um aceno, mas internamente uma tempestade se formava. Gabriela estava processando-o pela custódia de Isabela, por fraude, por uso indevido de material genético. As acusações se estendiam por páginas, cada uma mais devastadora que a anterior. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e ligou para seu advogado, um velho amigo de faculdade que havia ascendido rapidamente nos círculos jurídicos da cidade. Isso é sério, Humberto, disse o advogado Ricardo após ouvir a situação. Você realmente usou o embrião sem o consentimento explícito dela? Humberto hesitou. Os papéis do divórcio diziam que todos os bens foram divididos. O embrião estava incluído nisso. Mas você não obteve uma autorização específica para usá-lo? Outro silêncio. Achei que ela tinha seguido em frente, depois do que aconteceu com nosso primeiro bebê. Ela parecia destruída. Pensei que estava fazendo um favor a ela, não revolvendo aquela dor. Ricardo suspirou do outro lado da linha. Humberto, vou ser sincero com você. Isso não foi um favor. Foi uma decisão unilateral sobre algo que deveria ter sido decidido por ambos, e os tribunais vão ver isso de forma muito séria. O que devo fazer? Por enquanto, nada. Vou analisar os documentos e preparar nossa estratégia. Mas já vou adiantando. Prepare-se para compartilhar sua filha. Quando a ligação terminou, Humberto ficou sentado em seu escritório, encarando a vista da cidade através da janela de vidro. Os arranha-céus refletiam a luz do sol, criando um mosaico de brilho e sombra, como sua vida agora. A verdade era que ele nunca havia planejado esconder Isabela de Gabriela para sempre. Nos primeiros meses, ele havia dito a si mesmo que contaria a ela quando a poeira baixasse, quando tudo estivesse estabelecido. Mas então 1 mês se tornou 6, e 6 meses se tornaram 1 ano, e de repente parecia tarde demais. E talvez, apenas talvez, uma parte dele temia que Gabriela pudesse ser uma mãe melhor do que ele era pai. Ela sempre havia sido a naturalmente afetuosa, enquanto ele teve que aprender dia após dia como ser o pai que Isabela merecia. Naquela noite, ao chegar em casa, Humberto observou sua filha dormindo no berço, seu pequeno peito subindo e descendo com cada respiração, completamente inconsciente do furacão que se aproximava. Papai vai te proteger, sussurrou, ajeitando o cobertor em torno dela.
Mas uma voz no fundo de sua mente perguntava: proteger de quem? Da mulher que deu a ela metade de sua existência? A audiência preliminar foi marcada para 2 semanas depois. 14 dias que pareceram uma eternidade para ambas as partes. Gabriela mergulhou em seu trabalho com uma intensidade que assustou até mesmo seus colegas na escola. Seus alunos notaram que ela estava diferente, mais distraída talvez, mas também mais compreensiva quando alguém cometia um erro, como se algo houvesse amolecido dentro dela. Uma tarde, um de seus alunos, Miguel, um menino quieto que raramente participava das aulas, ficou para trás depois que todos saíram. Minha mãe diz que a senhora está triste, disse ele, surpreendendo-a. Gabriela piscou confusa. Sua mãe? Ela trabalha no tribunal. Viu seu nome em um processo. Disse que é muito triste. Gabriela se sentou, tentando encontrar as palavras certas. Claro que as notícias correriam. São Paulo era uma metrópole, mas certos círculos eram pequenos. A vida adulta é complicada às vezes, Miguel, respondeu finalmente. Mas sabe o que me ajuda? Saber que ainda posso vir aqui todos os dias e ensinar vocês. Isso me dá força. O menino assentiu, como se compreendesse sabedoria muito além de seus anos. Minha mãe também disse que a senhora vai ganhar, porque a verdade sempre ganha, no final. Com isso, ele saiu, deixando Gabriela com uma mistura de esperança e medo. A verdade. Que conceito simples e devastador. No dia da audiência preliminar, Gabriela acordou antes do amanhecer. Passou mais tempo do que o normal escolhendo o que vestir, optando finalmente por um vestido azul marinho simples, mas elegante. Queria parecer profissional, respeitável. Uma mãe digna. O tribunal de família ficava em um prédio antigo no centro histórico da cidade. Pisos de mármore que ecoavam cada passo, paredes altas que pareciam julgar antes mesmo do juiz. Carolina a encontrou nos degraus da entrada. Lembre-se do que conversamos. Mantenha a calma, sem acusações emocionais. Deixe os fatos falarem por si. Gabriela assentiu, embora seu estômago estivesse em nós. Enquanto subiam as escadas, ela viu Humberto chegando do outro lado, acompanhado por seu advogado. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, com linhas de preocupação marcando seu rosto. Por um momento, seus olhos se encontraram através do saguão. Não havia raiva no olhar dele, apenas uma tristeza resignada, como se já soubesse que havia perdido algo importante. Dentro da sala de audiências, o juiz Marcelo Torres, um homem nos seus 60 anos com cabelos grisalhos e expressão severa, revisou os documentos em silêncio antes de olhar para ambas as partes. Este é um caso sem precedentes claros em nossa jurisdição, começou ele. Estamos lidando com questões não apenas legais, mas éticas e morais. Antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar: foi considerada alguma possibilidade de acordo fora do tribunal? Os advogados se entreolharam, e então Carolina falou. Tentamos iniciar um diálogo, meritíssimo, mas não conseguimos chegar a um acordo sobre os termos fundamentais. O juiz assentiu, parecendo não surpreso. Muito bem, então vamos aos fatos. Durante as 2 horas seguintes, os advogados apresentaram seus argumentos iniciais. Carolina destacou a falta de consentimento específico para o uso do embrião, apresentou os contratos originais com a clínica de fertilidade e argumentou que Gabriela nunca havia renunciado a seus direitos maternos. Ricardo, por sua vez, enfatizou que Humberto havia assumido todas as responsabilidades parentais desde o nascimento de Isabela, que a criança estava bem estabelecida e feliz e que uma mudança drástica poderia ser prejudicial a seu desenvolvimento. O juiz ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando os argumentos terminaram, ele se recostou em sua cadeira. Gostaria de ouvir diretamente das partes, disse ele, surpreendendo a todos. Senhor Vicente, por que o senhor achou apropriado usar este embrião sem comunicar à senhora Valente? Humberto se levantou, nervoso. Meritíssimo, após nosso divórcio e a perda de nosso primeiro filho, vi como Gabriela sofreu. Ela mergulhou no trabalho, parecia estar tentando esquecer tudo relacionado àquela dor. Quando encontrei os papéis do embrião congelado, inicialmente pensei em descartá-lo. Mas então, percebi que era uma vida esperando para acontecer. Nossa vida. A vida que planejamos juntos antes de tudo desmoronar.
Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu deveria ter falado com ela, sei disso agora. Mas na época, parecia que estaria a reabrir uma ferida que finalmente estava começando a cicatrizar. Foi egoísta, percebo isso, mas não malicioso. Nunca quis roubar a maternidade dela. Simplesmente não imaginei que eu descobriria, completou Gabriela, incapaz de conter-se. O juiz lançou-lhe um olhar de advertência, mas então assentiu. Senhora Valente, sua vez. Gabriela se levantou, tremendo levemente. Meritíssimo. Perdi meu primeiro filho aos 6 meses de gestação. Foi devastador. Humberto e eu reagimos de maneiras diferentes à perda. Ele se afastou. Eu me agarrei às memórias. Nosso casamento não sobreviveu a isso. Ela respirou fundo, encontrando força para continuar. Mas nunca, nem por um momento, deixei de querer ser mãe. Aquele embrião representava essa esperança. E sim, mergulhei no trabalho, mas não para esquecer, para sobreviver, para encontrar um propósito enquanto curava. Sua voz ficou mais firme à medida que continuava. Não estou aqui buscando punição. Estou aqui porque há uma criança, minha filha biológica, que não sabe que eu existo, que tem direito a conhecer sua história completa, que merece ter sua mãe em sua vida. O silêncio que seguiu suas palavras foi profundo. Até mesmo os funcionários do tribunal, acostumados a dramas diários, pareciam tocados. O juiz Torres considerou por um longo momento antes de falar. Este caso claramente requer uma análise mais aprofundada. Vou designar uma assistente social para avaliar a situação atual da criança e fazer recomendações. Enquanto isso, determino que um teste de DNA seja realizado para confirmar oficialmente a maternidade da senhora Valente. Embora, dadas as circunstâncias, pareça indiscutível. Ele olhou diretamente para Humberto. Sr. Vicente, o tribunal reconhece seu papel como pai, mas as ações tomadas são, no mínimo, eticamente questionáveis. Até a próxima audiência, espero que ambas as partes considerem o bem-estar da criança acima de tudo. Com uma batida de martelo, a audiência preliminar terminou. Ambas as partes saíram em silêncio, carregando o peso de um futuro incerto. Do lado de fora, sob o céu nublado de São Paulo, Gabriela se viu frente a frente com Humberto novamente. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ela gosta de historinhas antes de dormir, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Especialmente as com animais, e tem medo de trovões. Gabriela sentiu lágrimas se formando. Era a primeira informação real que tinha sobre sua filha. Obrigada por me contar. Ele assentiu, virando-se para ir embora, mas então parou, olhando por cima. Do ombro. Você sempre foi melhor com palavras do que eu. Acho que ela herdou isso de você. Ela já fala pelos cotovelos, mesmo tão pequena. Com isso ele se foi, deixando Gabriela com a primeira sensação genuína de esperança em anos. Sua filha estava lá fora, falante, amando histórias de animais, temendo trovões. Real. E em breve talvez parte de sua vida. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. A assistente social, doutora Luciana Borges, começou sua avaliação, visitando tanto a casa de Humberto quanto o apartamento de Gabriela. Isso precisa ser feito desta forma, explicou Carolina a Gabriela após a primeira visita. A doutora Borges precisa avaliar se você está preparada para ser uma presença constante na vida de Isabela. Mas ela é minha filha, protestou Gabriela frustrada, porque preciso provar que sou digna de conhecê-la. Carolina colocou uma mão em seu ombro. Fez, porque aos olhos da lei e mais importante aos olhos de Isabela, você é uma estranha neste momento. E a prioridade do tribunal é o bem-estar dela. A verdade doía, mas Gabriela entendeu. E assim, ela transformou seu apartamento de um quarto em um espaço acolhedor para uma criança. Comprou livros infantis, especialmente aqueles com animais. Encontrou um abajur em forma de estrela que projetava constelações no teto para os dias de tempestade, quando os trovões assustassem Isabela. Cada preparação era um ato de amor e esperança. Cada objeto escolhido cuidadosamente para criar um lar onde sua filha pudesse se sentir segura e amada.
O teste de DNA, como esperado, confirmou que Gabriela era a mãe biológica de Isabela. Um fato que nunca esteve em dúvida, mas que agora tinha o peso da ciência e da lei por trás. Na terceira semana, veio o momento que Gabriela tanto temia quanto ansiava. Seu primeiro encontro supervisionado com Isabela. O local escolhido foi um parque familiar no bairro de Pinheiros, com um playground colorido e mesas de piquenique sob árvores frondosas. A assistente social estaria presente, assim como Humberto. Na noite anterior, Gabriela mal dormiu. Ensaiou o que diria, como se apresentaria. Escolheu cuidadosamente suas roupas, algo casual, mas não desleixado. Queria parecer uma mãe com quem Isabela pudesse se identificar, não uma estranha intimidadora. Quando chegou ao parque, viu Humberto primeiro. Ele estava de pé perto dos balanços, observando uma garotinha de aproximadamente 1 ano e meio tentar escalar um pequeno escorregador com determinação em seu rostinho redondo. Isabela. Gabriela parou, sentindo como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Lá estava ela, sua filha, em carne e osso. Não apenas uma fotografia roubada em um supermercado, mas uma criança real, respirando, vivendo, crescendo. A doutora Borges a cumprimentou discretamente, explicando como o encontro procederia. Mas Gabriela mal ouviu. Seus olhos estavam fixos em Isabela, absorvendo cada detalhe. O cabelo castanho encaracolado igual ao seu, os olhos expressivos, o modo como ela franzia o nariz quando concentrada, exatamente como Gabriela fazia. Vamos com calma, advertiu a assistente social. Primeiro observação à distância, depois uma aproximação gradual. Gabriela assentiu automaticamente, ainda incapaz de desviar o olhar. Sentou-se em um banco próximo, fingindo casualidade, enquanto seu coração batia como um tambor. Depois de alguns minutos, Humberto e Isabela se aproximaram. A menina agarrada firmemente à mão do pai, olhando curiosamente para a mulher desconhecida. Isabela, disse Humberto suavemente, esta é uma amiga especial que queria te conhecer. Seu nome é Gabriela. Gabriela sorriu tentando conter as lágrimas. Olá, Isabela. É um prazer enorme te conhecer. A menina a estudou com a intensidade que só crianças pequenas possuem. Aquele olhar que parece ver através de todas as camadas de adulto até o núcleo da pessoa. Então, inesperadamente, ela sorriu. Gabriela, tentou pronunciar, fazendo todos os adultos rirem. Quase isso, disse Gabriela. Você gosta de histórias de animais? Ouvi dizer que são suas favoritas. Os olhos de Isabela se iluminaram. Gato, cachorro. Cachorro, corrigiu Humberto gentilmente. Ela ama todos os animais, mas especialmente gatos e cachorros. Eu também, respondeu Gabriela sinceramente. Quando eu era pequena como você, tinha um gato chamado Bolinha. Isabela riu do nome, o som mais musical que Gabriela já ouvira. E assim lentamente começou uma conversa. Simples, infantil, mas real. Eles caminharam pelo parque, com Isabela alternando entre segurar a mão do pai e correr à frente, explorando. Ocasionalmente ela olhava para trás, como se para verificar se Gabriela ainda estava lá. E cada vez Gabriela sorria, assegurando-a de sua presença. Quando chegou a hora de partir, Isabela surpreendeu a todos ao se aproximar de Gabriela e estender os braços, um gesto universal de me pegue no colo. Com um olhar rápido para Humberto, que assentiu quase imperceptivelmente, Gabriela se agachou e abraçou a menina. O pequeno corpo quente contra o seu, o cheiro de shampoo infantil e biscoitos. Era mais do que ela havia se permitido esperar, deste primeiro encontro. Tchau, tchau, Gabriela, disse Isabela quando o abraço terminou. Tchau, tchau, querida, respondeu Gabriela, sua voz falhando. Nos veremos em breve. Enquanto observava pai e filha se afastarem, Gabriela percebeu que a doutora Borges estava tomando notas. Foi bom, disse a assistente social, olhando para Gabriela. Muito natural. Ela respondeu bem a você. Gabriela apenas assentiu sem palavras para expressar o turbilhão de emoções que sentia. Havia tocado sua filha, ouvido sua voz, visto seu sorriso direcionado a ela. Era como se um pedaço perdido de seu coração houvesse finalmente retornado. Os encontros supervisionados
continuaram nas semanas seguintes, cada um pouco mais longo que o anterior. Gradualmente, Isabela começou a se sentir confortável com Gabriela, buscando-a naturalmente para mostrar um brinquedo ou compartilhar uma descoberta no parque. É como se ela soubesse, comentou Humberto uma vez, observando a facilidade com que a filha interagia com a mãe biológica, como se houvesse algum tipo de reconhecimento instintivo. Gabriela não respondeu, mas seu coração se aqueceu com essas palavras. Talvez houvesse, de fato, uma conexão que transcendia o tempo e a ausência. Uma ligação formada muito antes do nascimento. A quarta visita aconteceu no apartamento de Gabriela. A doutora Borges observou enquanto Isabela explorava o novo ambiente, seus olhinhos curiosos absorvendo cada detalhe. Quando encontrou o quarto preparado para ela, com as paredes pintadas em tons suaves de amarelo, a mesma cor que Gabriela havia escolhido anos atrás, a menina bateu palmas de alegria. "Meu!", declarou ela, apontando para a pequena cama, coberta com um edredom estampado com animais da floresta. Humberto e Gabriela trocaram olhares, ele com uma mistura de resignação e aceitação, ela com esperança cautelosa. Era a primeira vez que Isabela demonstrava um senso de pertencimento ao espaço de Gabriela. "Sim, querida", respondeu Gabriela suavemente. "É seu." Naquela noite, depois que Humberto e Isabela partiram, a doutora Borges permaneceu para conversar com Gabriela. "As coisas estão progredindo bem", disse ela, organizando suas anotações. "Isabela está respondendo positivamente a você. E o Sr. Vicente parece estar aceitando a situação melhor do que eu esperava." "Ele a ama", respondeu Gabriela simplesmente. "Por mais que eu queira estar com raiva dele pelo que fez, não posso negar que ele é um bom pai." A assistente social assentiu. "Exatamente. E é por isso que estou pronta para recomendar ao juiz Torres uma transição gradual para a custódia compartilhada." O coração de Gabriela saltou. "Sério?" "Sim, começando com pernoites aqui, 1 ou 2 vezes por semana. Se tudo continuar, bem, podemos avançar para um arranjo mais equilibrado." Gabriela cobriu a boca com as mãos, emoções transbordando. Era mais do que havia se permitido esperar neste estágio. "Obrigada", sussurrou. "Não me agradeça", respondeu Luciana com um sorriso gentil. "Você fez isso acontecer." A maneira como lidou com toda esta situação, colocando as necessidades de Isabela acima de qualquer desejo de vingança. É raro ver esse tipo de maturidade em casos como este. Era verdade. Ao longo das semanas, Gabriela havia se surpreendido com sua própria capacidade de superar a raiva inicial. Não que a dor houvesse desaparecido completamente. Havia momentos em que a injustiça de ter perdido os primeiros 18 meses da vida de sua filha a atingia com força total. Mas esses momentos estavam ficando menos frequentes, superados, pela alegria de simplesmente estar presente agora. A segunda audiência foi marcada para o final daquele mês. Desta vez, o clima na sala era diferente, menos tenso, menos hostil. O juiz Torres notou a mudança imediatamente. "Vejo que temos o relatório da doutora Borges", disse ele folheando o documento. "Suas recomendações são favoráveis a um arranjo de custódia compartilhada gradual. Ambas as partes estão de acordo com isso?" Humberto olhou para Gabriela antes de responder. "Sim, meritíssimo. Acredito que seja o melhor para Isabela." Gabriela assentiu. "Também concordo, Excelência." O juiz pareceu satisfeito. "Excelente. Dadas as circunstâncias incomuns deste caso, estou inclinado a aceitar estas recomendações. No entanto, há uma questão fundamental que ainda precisamos resolver legalmente: o reconhecimento oficial da maternidade da Sra. Valente." Ele olhou diretamente para Humberto. "Sr. Vicente, o senhor reconhece que sua ex-esposa é, de fato, a mãe biológica de Isabela e que o uso do embrião congelado sem seu consentimento explícito foi problemático?" Humberto se levantou, parecendo mais velho e mais sábio do que semanas atrás. "Sim, meritíssimo. Reconheço e lamento profundamente minhas ações. Na época acreditei estar fazendo o que era melhor, mas agora entendo que deveria ter consultado Gabriela. Isabela merece conhecer e ter sua mãe em sua vida."
Algo mudou no ambiente da sala com essas palavras, como se um peso invisível tivesse sido levantado. Gabriela sentiu lágrimas silenciosas descendo por seu rosto, mas desta vez não eram de dor. O juiz Torres assentiu gravemente. Então, por ordem deste tribunal, Gabriela Valente é oficialmente reconhecida como a mãe biológica e legal de Isabela Vicente Valente. A certidão de nascimento será alterada para refletir esta realidade. A custódia será compartilhada conforme o plano gradual recomendado pela assistente social, com avaliação contínua para garantir o bem-estar da criança. Ele bateu o martelo, encerrando formalmente o processo. Parabéns aos dois por encontrarem um caminho para a frente que honra o melhor interesse de sua filha. Fora da sala de audiências, Gabriela e Humberto ficaram um momento em silêncio, absorvendo a magnitude do que havia acabado de acontecer. Precisamos aprender a ser copais agora, disse ele finalmente. Sim, concordou ela. Precisamos. Houve uma pausa desconfortável, e então, inesperadamente, Humberto estendeu a mão. Por Isabela, Gabriela olhou para a mão estendida e depois para o homem que uma vez foi seu marido. O homem que havia lhe causado tanta dor, mas também havia dado a ela o maior presente possível, sua filha. Por Isabela, concordou, apertando a mão dele. Um pacto silencioso, um novo começo. No sábado seguinte, sob um céu de outono surpreendentemente claro, Isabela teve sua primeira noite na casa de Gabriela. O dia havia sido cheio de atividades, um passeio no zoológico, onde a menina havia ficado especialmente encantada com os macacos, um piquenique no parque e, finalmente, um banho cheio, de espuma e risadas no pequeno banheiro do apartamento. Quando chegou a hora de dormir, Gabriela se sentou na beira da pequena cama, um livro de histórias sobre uma família de elefantes em suas mãos. Começou a ler, sua voz suave na penumbra do quarto, iluminado apenas pelo abajur de estrelas que projetava galáxias no teto. A mamãe elefante amava muito seu filhote, leu ela, consciente do paralelismo com sua própria história. Mesmo quando estavam separados por um tempo, o amor deles nunca diminuiu. Isabela escutava com olhos sonolentos, seu pequeno corpo curvado contra o de Gabriela. Quando a história terminou, ela surpreendeu sua mãe com uma pergunta. Você é minha mamãe também? Gabriela congelou seu coração acelerando. Eles ainda não haviam explicado completamente a situação para Isabela, esperando que ela fosse um pouco mais velha para entender. Mas crianças tinham uma maneira de sentir a verdade. Sim, querida, respondeu finalmente sua voz trêmula com emoção. Eu sou sua mamãe também. Isabela considerou isso por um momento, seu rostinho sério na luz suave. Duas mamães? Perguntou, parecendo confusa. Um papai e uma mamãe, corrigiu Gabriela suavemente. Seu papai sempre será seu papai, e eu sempre serei sua mamãe, mesmo que não tenhamos estado juntos desde o início. A explicação parecia satisfazer Isabela, que assentiu com toda a seriedade que uma criança de quase 2 anos podia reunir. Tá bom, disse simplesmente como se estivesse concordando com os termos de um contrato importante. Então, com a lógica surpreendentemente direta das crianças, ela mudou completamente de assunto. Mais uma história? Gabriela riu, aliviada, encantada com a adaptabilidade infantil. Só mais uma, concordou pegando outro livro da pilha. Enquanto lia sobre um pequeno urso que se perdia e depois encontrava o caminho para casa, Gabriela sentiu um tipo diferente de paz se estabelecendo dentro dela. Uma paz que vinha de saber que, apesar de todos os obstáculos e dores, ela também havia encontrado seu caminho de volta para casa. E casa não era um lugar, mas esta pequena pessoa aninhada contra ela, respirando suavemente, cheirando a shampoo, de bebê e inocência. Em algum momento, tanto filha quanto mãe adormeceram, o livro ainda aberto entre elas. Foi assim que amanheceu. As duas juntas finalmente completas. Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de custódia complicada como esta? Compartilhe nos comentários. Nas semanas e meses que se seguiram, um novo ritmo se estabeleceu. Isabela passava 3 noites com Gabriela e 4 com Humberto, uma solução que parecia funcionar para todos os envolvidos. As trocas aconteciam sem dramas.
frequentemente acompanhadas de atualizações rápidas sobre a rotina dela, um novo interesse ou um pequeno marco alcançado. Ela falou uma frase completa hoje. Humberto contou orgulhosamente durante uma troca em um domingo à tarde. Quero ver as estrelas, papai. Acho que ela está sentindo falta daquele abajur especial que você tem. Gabriela sorriu. Posso comprar um para a sua casa também. Não é necessário, respondeu ele. É bom que ela tenha coisas especiais, em ambos os lares. Torna cada lugar único. Era esse tipo de cooperação e consideração que surpreendia Gabriela constantemente, como se o processo judicial tivesse resultado não apenas em um acordo legal, mas em uma compreensão mais profunda entre eles, uma maturidade que talvez não tivessem alcançado em seu casamento. No aniversário de 2 anos de Isabela, decidiram fazer uma pequena celebração conjunta, não porque se sentissem confortáveis um com o outro, mas porque sabiam que era o que Isabela gostaria, ter seus 2 mundos unidos em seu dia especial. Bolo! Exclamou ela, ao ver o bolo em forma de gato que Gabriela havia encomendado, seus olhinhos brilhando com a alegria pura que só crianças possuem. Enquanto a observavam soprar as velas com considerável ajuda, Gabriela percebeu que Humberto a estava olhando. — O quê? Perguntou. — Nada. Ele balançou a cabeça. — Só... Você é uma boa mãe, Gabriela. Eu sabia que seria. Você também. É um bom pai, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a sinceridade desse reconhecimento. Por um momento, compartilharam um olhar de compreensão mútua. Não havia mais romance entre eles. Essa ponte havia sido queimada muito tempo atrás, e nenhum dos dois desejava reconstruí-la. Mas havia algo novo emergindo, um respeito cauteloso, um tipo diferente de conexão baseada no amor compartilhado por sua filha. A vida não era perfeita, é claro. Havia discussões sobre horários, sobre limites, sobre diferentes estilos de criação. Isabela ocasionalmente testava os limites, como qualquer criança faria, às vezes jogando um pai contra o outro. Mas juntos, eles aprenderam a navegar essas águas complexas. 6 meses após a decisão judicial, a história deles vazou para a mídia. Foi inevitável, em retrospecto. O caso era muito incomum, muito provocador para permanecer privado. Professora descobre que ex-marido usou embrião sem consentimento. Batalha legal por custódia termina em acordo surpreendente. Era a manchete no principal jornal de São Paulo. A mídia social explodiu com opiniões. Programas de debate discutiam a ética. Advogados argumentavam sobre direitos parentais. Estranhos se sentiam no direito de ter e compartilhar opiniões fortes sobre suas vidas. Foi um período estressante, com repórteres ocasionalmente aparecendo na escola de Gabriela ou ligando para o trabalho de Humberto. Mas em meio ao caos, eles criaram um escudo protetor ao redor de Isabela, garantindo que ela permanecesse alheia à agitação. Isso vai passar, garantiu Carolina a Gabriela durante uma ligação. O ciclo de notícias segue em frente. Em breve, outra história tomará o lugar da sua. A advogada estava certa. Gradualmente o interesse desvaneceu. E o que permaneceu foi o que importava. Uma família não convencional, mas que funcionava. O momento de verdadeira transformação veio quando Isabela teve uma febre alta uma noite enquanto estava com Gabriela. O termômetro marcando 39,5 degrees, a pequena ardendo em febre, rosto vermelho e respiração rápida. Apavorada, Gabriela a embrulhou em um cobertor e correu para o hospital mais próximo. Em meio ao pânico, fez a única coisa que parecia natural. Ligou para Humberto. Ele chegou ao pronto-socorro em tempo recorde, ainda usando roupas de dormir, o rosto pálido de preocupação. Sem palavra alguma, sentou-se ao lado de Gabriela na sala de espera, ambos observando enquanto médicos examinavam sua filha. Infecção no ouvido, explicou o médico eventualmente. Desagradável, mas tratável. Ela vai ficar bem. O alívio foi avassalador. Quando finalmente voltaram para o apartamento de Gabriela, juntos, porque nenhum dos dois queria se separar. De Isabela naquela noite, era quase amanhecer. A menina finalmente dormiu medicada e mais confortável, enquanto seus pais desmoronavam exaustos na sala de estar.
Obrigada por vir tão rápido, disse Gabriela, servindo 2 xícaras de café muito necessárias. Como eu poderia não vir? Respondeu Humberto, aceitando a xícara gratamente. Ela é minha vida, nossa vida. Nossa vida. As palavras pairaram entre eles, carregando um significado diferente do que teriam tido anos atrás. Não mais romântico, mas igualmente profundo. Uma declaração de propósito compartilhado. Nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, com defesas baixas devido ao cansaço e ao medo residual, Gabriela fez a pergunta que havia guardado por tanto tempo. Por que você não me contou sobre ela desde o início? Por que esperar até que o acaso nos colocasse frente a frente naquele supermercado? Humberto olhou para sua xícara por um longo momento antes de responder. Medo, eu acho. No começo, não tinha certeza se daria certo, se a gravidez progrediria, normalmente se a criança seria saudável. Depois, quando ela nasceu, era como se cada dia que passava tornasse mais difícil contar a verdade. Como explicar que eu havia escondido isso por semanas, depois meses? E então, pressionou Gabriela suavemente. Então eu comecei a temer que você a tirasse de mim, admitiu ele, sua voz quase um sussurro. Que teria mais direito a ela do que eu. Que os tribunais favoreceriam você. E eu não poderia perder Isabela. Ela salvou minha vida, de certa forma. Depois do nosso divórcio, depois de perdermos o bebê, eu estava em um lugar muito escuro. Gabriela assentiu lentamente, finalmente entendendo. Não concordando com suas ações, mas compreendendo a humanidade e a fragilidade por trás delas. Eu entendo o medo, disse finalmente. Deus sabe que tenho meus próprios medos sobre perdê-la, agora que finalmente a encontrei. Mas estamos além disso agora, não estamos? Este arranjo está funcionando. Está, concordou ele. Melhor do que eu jamais esperaria. Então vamos continuar, propôs Gabriela. Um dia de cada vez. Não como marido e mulher, nem mesmo como amigos necessariamente, mas como os pais de Isabela. Os pais de Isabela, repetiu ele como se testando as palavras. Sim, isso parece certo. Quando o sol nasceu, uma nova compreensão havia sido alcançada. Não um perdão completo. Algumas feridas eram profundas demais para isso, mas um caminho para frente que ambos podiam percorrer com integridade. Nos meses que se seguiram, Gabriela finalmente permitiu-se sentir a alegria pura de ser mãe, sem a sombra constante da traição obscurecendo cada momento. Houve primeiras vezes incontáveis. O primeiro "Eu te amo, mamãe" espontâneo. A primeira música inventada especialmente para ela. O primeiro desenho pendurado orgulhosamente na geladeira. E à medida que Isabela crescia, tornando-se mais curiosa, sobre o mundo, inevitavelmente começou a fazer perguntas sobre sua própria história. Por que eu não morava com você quando era bebê? Perguntou ela um dia, aos 3 anos e meio, enquanto Gabriela penteava seus cabelos encaracolados após o banho. Gabriela fez uma pausa, o pente no ar. Ela e Humberto haviam discutido como abordariam esta questão quando surgisse, mas ainda. Assim, encontrar as palavras certas era desafiador. Bem, começou cuidadosamente, às vezes famílias são formadas de maneiras diferentes. Algumas crianças moram com a mamãe e o papai juntos. Outras, como você, moram um pouco com a mamãe e um pouco com o papai em casas separadas. Sim, mas por que eu não morava com você quando era um bebê pequeno? Morava só com o papai. A persistência de Isabela não surpreendeu Gabriela. Sua filha sempre fora perspicaz e determinada. É verdade, admitiu. Quando você era um bebê muito pequeno, você morava apenas com seu pai. Eu não sabia sobre você ainda. Isabela franziu a testa claramente confusa. Como você não sabia sobre mim? É complicado, querida. Gabriela escolheu as palavras com cuidado. Seu pai e eu tínhamos um sonho de ter um bebê juntos, mas então nos separamos, ficamos tristes e aconteceu de uma maneira que eu não sabia que o sonho havia se tornado realidade. Até que um dia vi você no supermercado com seu pai e soube imediatamente que você era minha filha também. Era uma versão simplificada da verdade, apropriada para uma criança pequena. As nuances mais complexas viriam com o tempo, à medida que Isabela amadurecesse e pudesse compreender melhor.
Como você sabia? Perguntou Isabela, seus olhos grandes e curiosos. Gabriela sorriu, tocando suavemente o nariz da filha. Porque você se parece comigo. Tem meus olhos, meu cabelo, e principalmente senti aqui dentro, apontou para o coração, que você era parte de mim. Isabela considerou isso por um momento, então assentiu como se a explicação fizesse sentido perfeito em sua lógica infantil. E você ficou feliz? Perguntou. Foi o dia mais feliz da minha vida, respondeu Gabriela honestamente. Encontrar você foi como encontrar uma parte de mim que eu nem sabia que estava perdida. Isabela sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou sua atenção para as bonecas que aguardavam pacientemente para sua brincadeira noturna. O assunto, por enquanto, estava encerrado em sua mente, embora Gabriela soubesse que haveria mais perguntas. No futuro, perguntas mais difíceis que exigiriam respostas mais completas. Mas por agora era suficiente. Este momento, esta criança, esta vida inesperada que havia encontrado, tudo era mais do que suficiente. Na noite seguinte, quando Humberto veio buscar Isabela, Gabriela o atualizou sobre a conversa. Ela está começando a fazer perguntas, disse, sobre por que não estava comigo quando bebê. Ele assentiu, não surpreso. Sim, ela me perguntou algo semelhante na semana passada. Disse a ela que algumas coisas são complicadas para adultos também, e que às vezes cometemos erros, mas que sempre a amamos. Foi um bom jeito de colocar, reconheceu Gabriela. E, obrigada, por não tentar pintar uma versão onde sou a vilã. Nunca faria isso, respondeu ele seriamente. Quero que ela cresça sabendo que tem dois pais que a amam mais que tudo, mesmo quando não fizemos tudo certo. Era esse tipo de momento que confirmava para Gabriela que, apesar de todas as falhas e erros, eles estavam no caminho certo agora. Um caminho imperfeito, com obstáculos e desvios, mas um que conduzia a algo bom e verdadeiro. Quando Isabela completou 5 anos, seus pais organizaram uma festa no Zoológico de São Paulo, sua atração favorita na cidade. Cercada por amiguinhos da pré-escola, primos e adultos que a adoravam, ela era a imagem da felicidade infantil. Bochechas coradas, risadas incontroláveis, olhos brilhantes com alegria sem complicações. Observando-a de um banco próximo, Gabriela sentiu uma profunda gratidão tomar conta dela. 5 anos atrás, sua vida parecia terminada de muitas maneiras. Perdida em dor e solidão. Incapaz de imaginar um futuro além de salas de aula vazias e noites solitárias. E agora aqui estava ela, assistindo sua filha correr e brincar sob o sol de outono. Um lembrete vivo de que os finais não são realmente finais, mas apenas curvas inesperadas na estrada. Humberto se aproximou, oferecendo um copo de limonada. Ela está tão feliz, comentou, seguindo o olhar de Gabriela. Está, concordou Gabriela. Fizemos bem, não é? Sim, disse ele simplesmente. Fizemos bem. Não era uma conclusão que qualquer um deles poderia ter previsto no dia fatídico, naquele supermercado. Não era um caminho que alguém escolheria voluntariamente, com todas as suas complicações e dores. Mas era o caminho que haviam percorrido, e de alguma forma, levou a este momento de paz compartilhada. Isabela correu até eles, cabelos selvagens e rosto iluminado com excitação. Mamãe! Papai! Venham ver os elefantes comigo. Sem hesitação, ambos se levantaram para segui-la, unidos não por amor romântico ou obrigação legal, mas por algo muito mais fundamental, o amor puro e incondicional por esta pequena pessoa que haviam criado juntos, separados, e agora, de uma nova maneira, juntos novamente. Assistindo sua filha observar maravilhada os enormes elefantes, Gabriela percebeu uma verdade simples. A família não é definida por papéis tradicionais ou arranjos perfeitos. É definida pelo amor, pelo compromisso, pela disposição de superar o impensável pelo bem de alguém além de si mesmo. E nesse entendimento, encontrou uma espécie de libertação. O passado, com suas traições e dores, ainda estava lá, mas não definia mais seu futuro. Não definia mais quem ela era como mulher, como mãe, como pessoa. Porque no final, a história dela, a história deles, não era sobre um embrião usado sem permissão ou um encontro acidental em um supermercado.
Era sobre amor encontrando um caminho, apesar de tudo. Sobre perdão, não como um apagamento do passado, mas como uma abertura para o futuro. Sobre a capacidade humana de transcender até mesmo as mais profundas feridas para algo maior que si mesmo. E enquanto Isabela estendia as duas mãos pequenas, uma para cada um de seus pais, puxando-os alegremente para a próxima aventura, tanto Gabriela quanto Humberto souberam, sem precisar dizer uma palavra, que toda dor havia valido a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de desespero, tudo levando a isto, uma família imperfeita, inesperada e absolutamente real. Não o final feliz dos contos de fadas, mas algo infinitamente mais valioso. Um final verdadeiro, um que reconhecia a complexidade da experiência humana, com todas as suas sombras e luzes, e ainda assim escolhia a esperança, o amor, o amanhecer após a noite mais escura. E na risada de Isabela, ecoando pelo zoológico naquela tarde perfeita de outono, Gabriela encontrou a resposta para uma pergunta que nem sabia que estava fazendo. Sim, os corações quebrados podem ser remendados. Não para ficarem exatamente como eram antes, mas talvez para se tornarem algo novo, algo mais forte, algo com cicatrizes que contam uma história de resistência e renovação. Uma história que, como todas as melhores histórias, continua muito, além do felizes para sempre. Outro gancho narrativo poderoso. O que acontecerá quando Isabela crescer e compreender toda a complexidade da história de seus pais? Continue assistindo para descobrir. Enquanto Isabela crescia, a dinâmica entre seus pais continuou a evoluir. O que começou como uma cooperação cautelosa se transformou em uma parceria genuína na criação da filha. Humberto e Gabriela descobriram que, livres das expectativas e pressões do casamento, podiam realmente apreciar as qualidades um do outro como pais. No primeiro dia de aula de Isabela na escola primária, ambos estavam presentes, tirando fotos e contendo lágrimas de orgulho, enquanto ela, de uniforme novo e mochila nas costas, entrava confiante pelo portão. Ela tem sua coragem, comentou Humberto enquanto observavam a filha se misturar naturalmente com as outras crianças, sem um olhar para trás. E sua determinação, respondeu Gabriela. Lembra como ela passou 3 dias tentando andar de bicicleta sem rodinhas até conseguir? Estas pequenas trocas, estes reconhecimentos mútuos de como Isabela incorporava o melhor de ambos, tornaram-se parte do tecido de sua relação como copais. Não havia mais recriminações pelo passado, apenas um foco compartilhado no presente e no futuro de sua filha. À medida que Isabela avançava pelos anos escolares, sua compreensão sobre sua própria história também amadurecia. Aos 8 anos, após um projeto escolar sobre árvores genealógicas, ela voltou para casa com perguntas mais específicas. Como exatamente eu nasci? Perguntou diretamente a Gabriela uma noite, enquanto faziam juntas um quebra-cabeça na mesa da sala. Lívia da minha classe disse que todas as crianças crescem na barriga da mãe, mas eu não cresci na sua barriga, cresci? Gabriela trocou mensagens rapidamente com Humberto e juntos decidiram que era hora de uma explicação mais completa, apropriada para a idade. Naquela noite, sentaram-se com Isabela e, usando linguagem simples, mas honesta, explicaram sobre fertilização in vitro, embriões congelados e como, tecnicamente, Isabela havia sido concebida quando seus pais ainda estavam juntos, mas nascera após a separação. Então eu estive congelada? Perguntou Isabela, os olhos arregalados com a ideia. Algo assim, respondeu Humberto com um sorriso, como a princesa em um conto de fadas, esperando o momento certo para despertar. Mas por que a mamãe não sabia sobre mim no início? Houve uma pausa tensa, e então Humberto assumiu a responsabilidade, que era corretamente sua. Foi meu erro, querida. Quando adultos se separam, às vezes ficam confusos e tristes, e nem sempre fazem as escolhas certas. Eu deveria ter contado à sua mãe imediatamente sobre você, mas não contei. Foi errado. Da minha parte. Isabela absorveu isso, seu rostinho sério. Você se arrependeu de não ter contado à sua mãe? Sim, muito. Isso causou dor que poderia ter sido evitada. Mas me arrepender de ter você? Nunca, nem por um segundo. E você, mamãe?
Isabela se virou para Gabriela. Você ficou muito brava com o papai? Gabriela escolheu suas palavras cuidadosamente. Fiquei triste e brava, sim, porque perdi tempo que poderia ter passado com você. Mas a raiva passou há muito tempo, querida. E o que importa é que agora estamos todos juntos, do nosso jeito especial. Isabela pareceu aceitar isso, sua natureza pragmática tomando conta. Ok, então eu sou como um sorvete que ficou guardado no congelador por um tempo. Os adultos riram, aliviados pela analogia simples mas eficaz. Algo assim, concordou Gabriela. E vocês nunca mais vão se casar de novo? Perguntou Isabela, mudando de assunto com a facilidade típica das crianças. Humberto e Gabriela trocaram olhares rápidos. Não, querida, respondeu Humberto gentilmente. Sua mãe e eu somos amigos agora, e sempre seremos seus pais. Mas não vamos nos casar novamente. Porque às vezes, complementou Gabriela, as pessoas podem ser melhores pais quando não estão casadas, como nós. Esta explicação pareceu satisfazer Isabela, que logo voltou sua atenção para outras curiosidades da vida. Para ela, a estrutura familiar era simplesmente normal. Era tudo o que conhecia. Os anos continuaram passando. Isabela cresceu em uma menina confiante e compassiva, equilibrando a inteligência emocional de Gabriela com a determinação pragmática de Humberto. Na escola destacava-se tanto academicamente quanto socialmente, frequentemente mediando conflitos entre os colegas com uma sabedoria que surpreendia até mesmo seus professores. Ela tem uma maturidade incomum para a idade, comentou sua professora, de 5º ano durante uma reunião, como se tivesse uma compreensão intuitiva de como pessoas diferentes podem ver a mesma situação de maneiras diferentes. Gabriela e Humberto trocaram olhares conhecedores. Talvez Isabela tivesse aprendido isso observando seus próprios pais navegarem sua situação complexa ao longo dos anos. Quando Isabela completou 12 anos, uma oportunidade inesperada surgiu para Humberto, uma promoção significativa que requeria uma mudança para o Rio de Janeiro. A notícia caiu como uma bomba no arranjo cuidadosamente construído que haviam mantido por uma década. Não posso recusar, explicou ele a Gabriela, durante uma conversa tensa em um café neutro. É o tipo de oportunidade que aparece uma vez na carreira. Gabriela sentiu o velho pânico subindo, imagens de Isabela sendo levada para longe, de vínculos sendo esticados e eventualmente rompidos pela distância. E quanto a Isabela? Seus amigos estão aqui, sua escola, sua vida. Eu sei, respondeu ele parecendo genuinamente dilacerado. Pensei em recusar, mas é sua carreira, completou Gabriela tentando ser justa apesar do medo. Entendo isso. Eles concordaram em conversar com Isabela juntos, apresentando a situação honestamente e pedindo sua opinião, embora a decisão final tivesse que ser dos adultos. Surpreendentemente, foi Isabela quem ofereceu a solução. E se eu ficasse com a mamãe durante o ano letivo e com você nas férias e alguns feriados prolongados? Sugeriu ela, mostrando a mesma abordagem prática para problemas que sempre exibira. Assim não interrompo a escola e ainda posso passar bastante tempo com vocês dois. Gabriela e Humberto se entreolharam, impressionados mais uma vez com a maturidade de sua filha. Poderíamos tentar, concordou Humberto lentamente, e revisitar o arranjo se não estiver funcionando para todos. E assim, uma nova fase começou. Ajustes foram feitos, novas rotinas estabelecidas, chamadas de vídeo diárias quando Isabela estava longe de um dos pais. Viagens de avião se tornaram normais. Uma nova casa no Rio para se familiarizar, um novo quarto para decorar. Foi durante uma dessas visitas prolongadas ao Rio, quando Isabela tinha 13 anos, que ocorreu outro momento transformador. Humberto havia a levado para passar o dia na praia de Ipanema, um dos lugares favoritos dela na nova cidade. Enquanto caminhavam pela orla ao entardecer, sorvete na mão, Isabela fez uma pergunta que pegou seu pai desprevenido. Você ainda ama a mamãe? Não como marido e mulher, mas como, sei lá, como pessoa? Humberto considerou a pergunta mais seriamente do que muitos pais fariam. Esta era Isabela, afinal. Ela merecia respostas honestas. Sim, disse finalmente. Não como antes, é claro.
mas tenho um grande respeito e carinho por ela, pela mãe que ela é para você, pela forma como lidamos com tudo, por não ter me odiado quando teria todo o direito. Isabela assentiu, absorvendo a resposta. Acho que ela também te respeita. Nunca fala mal de você, nem quando fica chateada com alguma coisa. É bom saber, respondeu ele, genuinamente tocado. Sabe, continuou Isabela, pegando uma concha na areia, tenho amigos com pais divorciados, que mal conseguem ficar na mesma sala, que usam os filhos como mensageiros, que fazem os filhos escolherem lados. E como você se sente sobre nossa situação? Isabela pensou por um momento, girando a concha entre os dedos. Acho que vocês transformaram algo que poderia ter sido horrível em algo que funciona. Não é perfeito. Às vezes é complicado. Mas vocês tentam, vocês se esforçam por mim. Humberto sentiu seus olhos umedecerem. Sempre. Isso é amor também, não é? Perguntou ela, com a sabedoria que só poderia vir de alguém que observara atentamente as complexidades do amor adulto. Não o tipo de amor dos filmes, mas é amor mesmo assim. Sim, concordou ele, sua voz embargada com emoção. É amor mesmo assim. Quando Isabela retornou a São Paulo daquela viagem, Humberto enviou uma mensagem para Gabriela. Nossa filha acaba de me dar uma lição sobre o que realmente significa amar. Pensei que deveria compartilhar isso com você. Obrigado por tornar possível esse tipo de sabedoria. Gabriela leu a mensagem várias vezes, sentindo uma emoção que não esperava. Gratidão. Não apenas pela filha incrível que tinham, mas pelo homem que Humberto se tornara. Pelo que haviam construído juntos a partir das cinzas do que uma vez foi. Nos anos seguintes, enquanto Isabela navegava pela adolescência, com todas as suas complexidades, primeiros amores, inseguranças e sonhos, seus pais continuaram a fornecer a base sólida que ela precisava. Separados pela geografia, mas unidos em propósito. Quando Isabela formou-se no ensino médio aos 17 anos, tanto Gabriela quanto Humberto estavam na primeira fila da cerimônia, aplaudindo orgulhosamente quando ela recebeu o prêmio de excelência acadêmica e deu o discurso de formatura como oradora da turma. Aprendi desde cedo que famílias vêm em todas as formas e tamanhos, disse ela ao público, sua voz clara e confiante ao microfone, que o amor não segue um único roteiro, que erros podem ser transformados em bênçãos quando há coragem para enfrentá-los com honestidade e compaixão. Nos bastidores após a cerimônia, Gabriela encontrou Humberto olhando para um álbum de fotos que ele havia trazido. Imagens de Isabela desde bebê até aquele momento. Olha como chegamos longe, disse ele, apontando para uma foto antiga. Isabela em seu primeiro aniversário, antes que Gabriela soubesse de sua existência. Sim, concordou Gabriela, sentando-se ao lado dele. Foi uma jornada e tanto. Sabe do que mais me orgulho? Perguntou ele, virando uma página para mostrar Isabela aos 5 anos, sorrindo com ambos os pais no zoológico. Que conseguimos quebrar o ciclo, que transformamos dor em algo melhor. E que dela, acrescentou Gabriela, olhando para sua filha agora adulta conversando animadamente com os amigos do outro lado da sala, fizemos uma pessoa que compreende o perdão, a complexidade, a verdade. Quando Isabela anunciou que havia sido aceita na Universidade de São Paulo para estudar psicologia, ninguém ficou surpreso. Sua experiência pessoal havia cultivado nela um profundo interesse em entender a psique humana, os relacionamentos, as feridas emocionais e como elas podiam ser curadas. Quero ajudar outras famílias, explicou ela durante um jantar de comemoração com ambos os pais, especialmente aquelas passando por situações complicadas como a nossa, mostrar que há esperança além da dor. Naquele momento, observando sua filha, não mais a bebê que havia descoberto por acaso em um supermercado, mas uma jovem mulher determinada a transformar sua história em ajuda para outros, Gabriela sentiu uma profunda sensação de encerramento. O círculo estava completo. A dor havia se transformado em propósito. O filho perdido anos atrás havia, de alguma forma miraculosa, aberto caminho para esta filha extraordinária que sentava à sua frente.
seus olhos brilhando com possibilidades futuras. Mais tarde naquela noite, enquanto Isabela conversava com amigos ao telefone sobre os planos para a universidade, Gabriela e Humberto sentaram-se na varanda do apartamento dela, compartilhando um vinho em silêncio confortável. Valeu a pena, disse ele finalmente. Cada momento difícil, cada conversa desconfortável, cada compromisso. Sim, concordou Gabriela, valeu a pena. E realmente havia valido. Porque a história deles, a história que começou com perda, continuou com traição, e facilmente poderia ter terminado em amargura permanente. Havia se transformado em algo belo, não apesar dos desafios, mas por causa deles. Naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, dois ex-cônjuges que haviam aprendido a ser copais e eventualmente amigos, brindaram silenciosamente ao maior presente que poderiam ter imaginado. Não apenas uma filha saudável e feliz, mas a redenção que ela trouxe consigo. Porque às vezes as maiores bênçãos surgem dos lugares mais inesperados. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo. E às vezes, como Gabriela e Humberto descobriram, o amor encontra um caminho, não o caminho que imaginamos, mas um caminho mesmo assim. A nossa filha, brindou Humberto. A nossa filha, ecoou Gabriela. E ao futuro dela. Um futuro que, graças ao trabalho árduo e corações abertos, estava repleto de possibilidades. Um futuro construído sobre uma base não de perfeição, mas de verdade. Não de contos de fadas, mas de realidade imperfeita e honesta. E talvez, no final das contas, isso seja o verdadeiro final feliz. Não a ausência de cicatrizes, mas a sabedoria e a força que vem de aprender a carregar essas cicatrizes com graça. A história deles, a história de Gabriela, Humberto e Isabela, continuaria se desenrolando em novas e inesperadas direções. Haveria mais capítulos a serem escritos, mais desafios a serem enfrentados, mais alegrias a serem celebradas. Mas uma coisa era certa: o amor que haviam construído, não romântico, mas igualmente profundo, permaneceria. Um amor forjado no fogo da adversidade, testado pelo tempo, enriquecido pela verdade. Um amor que, como sua filha havia tão sabiamente observado anos atrás, na praia de Ipanema, talvez não fosse o tipo que se vê nos filmes. Mas era amor mesmo assim. E no final, isso era tudo o que importava. Parabéns. Digite 9 nos comentários, para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.